Chegou, chegou. Chegou? Vê aí. Está mudo para mim, Renata Mendonça. Se o problema for no celular, pode ser também alguma coisa com a internet ou com o celular da pessoa. Ixi! Voltou! Voltou! Oi, o meu tá saindo som. Alô, alô! Aproveita aí que voltou e compartilha a live, por favor, né? Vamos lá, meu povo! Aproveita que o som voltou e compartilha aí o link do nosso podcast, compartilhe com as pessoas, divulgue para os seus amigos, porque hoje os assuntos estão bem, assim, interessantes. Então, nós já falamos da nossa agenda até quarta-feira, que vamos invadir uma praia hoje, vamos invadir outra na quarta, e a quinta-feira, que é a véspera
da primeira noite de espetáculo. O que nós vamos fazer, pastor Jedson, na quinta-feira? Nós vamos para Pilinca, vamos panfletar lá no sinal, vamos dar presentes. Algo que eu tenho gostado muito, como eu falei aqui, né? É de nós podermos presentear as pessoas, que parece algo tão simples, mas verdade. que é tão importante como o testemunho que eu dei aqui, de as pessoas estarem sendo abençoadas, se sentindo importantes. Glória a Deus. Acho que faz parte. Gente, então presta atenção. Cadê? Ali, presta atenção. Quinta-feira, em algum semáforo da Pelinca, ou em mais de um semáforo da Pelinca, se prepare, passe de carro lá para você ganhar, né, o seu presente e também receber o seu convite para você estar conosco. Divulga aí para a turma aí do táxi, do Uber, né? E é legal porque tem um monte da igreja já compartilhando isso, que às vezes pega o Uber Já e tá tá lá lá o presente, né? É um lixocá, uma canetinha, alguma coisa assim, lá no Uber. Muito legal isso. Então, e a expectativa para o espetáculo. Vamos lá, gente. Pastor Jonathan é o grande responsável pela experiência do projeto. E qual é a expectativa aí do espetáculo? O que nós podemos esperar desses dias aí? Como diria o pastor Tavinho, a expectativa está gigantesca. Assim, a gente está com muita crendo muito que realmente vai alcançar o coração das pessoas a mensagem, né? Nós temos uma mensagem, a igreja tem uma mensagem, que existe um lugar em que todos nós fomos criados para estar, que é a casa do Pai. Não existe outro lugar que seja mais especial, que tenha maior proteção, que tenha maior cuidado de Deus do que a sua casa. Então, o espetáculo ele vai trazer essa mensagem, que qualquer um que esteja longe, Deus está chamando de volta para casa. Essa é a grande mensagem bíblica, né? O homem que só se encontra na presença de Deus. Não tem outro lugar. Esse é um fato. É o testemunho pessoal de cada um de nós, de cada um que já encontrou, né? E é o testemunho também de quem não encontrou, né? Que às vezes as pessoas estão querendo descobrir nos psicólogos, nos psiquiatras, nos psicanalistas da vida, por que do vazio, por que da tristeza, por que da depressão, por que está faltando alguma coisa, às vezes tendo tudo, ainda está faltando alguma coisa, porque esse alguma coisa que está faltando só se encontra na casa do Pai. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem. E eu queria falar também, porque a nossa igreja ela é muito reconhecida pela sua excelência de usar as artes, de usar toda a música, a dança, para sempre expressar da melhor maneira, né? E comunicar da melhor maneira. E a gente vai estar usando todos esses talentos que nós temos aqui. Então, para você que gosta de música, de dança, de teatro, de expressões artísticas, vai ser realmente um espetáculo. Tenho certeza que você vai se encantar com a maneira como nós vamos falar a mensagem mais importante da história. Então, você é nosso convidado, não deixe de vir, porque realmente vai marcar e vai mudar a sua vida. E você que já se encontrou na casa do Pai, eu acho que eu compartilhei isso na igreja esses dias, os dois grandes desafios da igreja, né? Primeiro, a gente estar preparado para a volta de Jesus. É uma loucura, né, o que a sociedade vive, e por mais que essa mensagem sobre a volta de Jesus ela esteja ecoando na história há 2000 anos, ainda tem gente que acha que isso está muito longe ou que talvez isso não vai acontecer. A verdade é que todas as profecias se cumpriram, todas as promessas se cumpriram, e essa é mais uma que nós estamos simplesmente aguardando o tempo dela se cumprir. Jesus voltará. E o primeiro desafio da igreja, a responsabilidade da igreja é estar pronta para isso. A hora que a trombeta tocar, você, igreja de Jesus, precisa estar pronta para subir. E o outro grande desafio é não ser egoísta, né? É compartilhar dessa experiência, compartilhar dessa mensagem, porque o que a gente percebe na nossa sociedade, nós vamos falar sobre isso hoje em muitos aspectos, é que o número de pessoas, inclusive dentro da própria igreja, que não está preparado para a volta de Jesus é muito maior do que o que a gente imagina, né? Muito maior do que às vezes o IBGE consegue alcançar, né? O nosso país cristão, ele provou que não é tão cristão assim. Então tem muito mais gente despreparada para a volta de Jesus. E quem é responsável em anunciar isso? Somos nós e a igreja de Jesus que está aqui para anunciar isso. Então você é responsável em divulgar. Venha, traga sua família, traga amigos, traga vizinhos, traga os seus colegas de trabalho, de faculdade, traga, porque com certeza não existe um ser humano que não tenha necessidade de se encontrar.
e não tem como a gente se encontrar fora da casa do Pai. E Vai às vezes, ser Apóstolo, de uma tremendo. forma muito simples. Dos meus 10 alvos, né, oficiais ali, coloquei mais alguns nomes depois. Estava brincando com o pastor John, que Xana colocou uns 728 nomes. Todo dia chegava com 2 nomes, 3 nomes, colocava. Mas um dos meus 10 primeiros alvos é um rapaz que trabalha comigo. Ele já trabalhou especificamente junto comigo, foi meu funcionário direto, sim, hoje não é mais. Mas cheguei para ele na semana retrasada e falei assim, cara, tô orando por você. Aí ele parou, legal. Aí eu falei, poxa, não surtiu efeito. Quando eu desci as escadas, ele veio atrás. Falou assim, rapaz, você mudou meu dia. Eu falei assim, por quê? Só porque eu falei que estou orando por você? Porque para mim foi uma expressão tão forte. Você falar que você está dedicando um tempo de oração pela minha vida. E vou te contar um negócio. Começou compartilhando de problemas que ele está passando. E eu não sabia, né? E aquilo para ele fez tão bem a ele, que ele falou assim, rapaz, você... Tantas pessoas que você conhece, você lembrar de mim? Eu falei, cara, lembrei de você. Estou orando por você, cara. Foi tão legal aquela experiência. Puxa, né? cara. E domingo ele vai estar aí. Isso que nós precisamos falar, né? Da programação, sexta, sábado e domingo. Fala aí, Sexta e pastor João. sábado às 20 horas e domingo às 19 horas. E é muito importante, né, você que talvez nunca tenha visitado a Igreja CMA, você saber que nós somos extremamente fiéis ao horário, nós somos muito pontuais, nós não fazemos casamento atrasado, nós não começamos culto atrasado, tudo nosso é muito pontual, então não chegue às 20 horas, tá certo? Chegue 10, 15 minutos antes. Você que vem de carro, nós vamos ter um estacionamento separado para você. Tá certo? Você que vai ser o visitante, que vai ser o nosso convidado, né, que está atendendo a esse convite, nós vamos ter um estacionamento separadinho para você, uma vaga para você estacionar o seu carro e ter o seu cantinho na igreja, uma cadeirinha separada para você assistir esse espetáculo, né, e celebrar junto conosco esse momento. E é né? bom chegar cedo para pegar um lugar legal. Com certeza. Eu com sempre certeza. falo com meus visitantes, Chegue eu uso a cedo. estratégia de usar. Beber água Eu limpa, falo né? assim, rapaz, vai à igreja hoje comigo? Vou separar um lugar de camarote, assim, de frente, área VIP, na primeira fileira. Os caras ficam loucos. Que isso? Que honra! Eu falei, rapaz, vem comigo, chega cedo, vai chegar no. Aí sentar o lugar camarada legal. chega lá, tá lá uma capa na cadeira, assento dos pastores, E ele tá ali e ele tá ali sentado. sentado do lado dos pastores. Isso aconteceu muito durante a legal. festa. No sábado veio um amigo também que trabalha comigo. Ele ficou impactado demais na festa. Que legal. Ficou cara, que impactado legal. demais. Ele, Nossa. ele chegou para mim e perguntou assim, mas Jetson, tudo aqueles vídeos, vocês mandam gravar onde? Eu falei, rapaz, tem um camaradinho aí que tá começando Tá aprendendo. Tá aprendendo com ele o que grava. celularzinho. Ele ficou impactado com a excelência e com a grandiosidade Do da negócio. festa. Os nossos espetáculos são 20 anos, praticamente, eu acho que celebrando as festas bíblicas, e 20 anos crescendo nisso aí, sempre, desde o início, com todas as limitações financeiras, de estrutura, mas desde o início, sempre. Era o melhor que cada um podia dar, e isso foi crescendo, né? Deus foi honrando, foi crescendo. Foi... Eu estava aqui. É verdade. Né? Eu fui o primeiro Jesus que eu pendurado aqui, a corda girando, eu virando de costas pra igreja. E eu virando a perninha para ver se virar para a igreja atrás e eu de costas, assim. Mas foi legal, a gente vê evolução, todas né? as fases, né? E hoje tem um telão de LED, né? Toda essa estrutura de iluminação. Nós usávamos som. TNT no teatro, nós usávamos, uma vez eu usei o TNT, eu capacete, lembro disso. foi papel laminado, botaram na minha cabeça. Rapaz, Hoje passei tem por- coroa Hoje direitinho. o negócio é disso. Você, cadê eu? Onde eu estou? Você não pode perder. Sexta e sábado, às 20 horas e domingo às 19 horas. Rua Doutor Augusto Bessa, entra pela parte de trás, que é melhor, né? Tem um estacionamento. Tem estacionamento. Rua Doutor Augusto Bessa, 72, Parque Califórnia, mas se você colocar pode aparecer Turf Club e tal, mas é Parque Califórnia. E vem estar conosco e traga a sua família. Será um tempo muito precioso. Se você quiser escolher um dia, lógico, você pode escolher qualquer um dos dias, mas eu aconselho você vir a sexta-feira, né? Porque eu acredito que Deus vai ministrar tanto o seu coração que você vai querer não só voltar no sábado, mas você vai lembrar de pessoas que você gostaria que viesse também para ouvir a mensagem, né, que você ouviu. Então venha sexta-feira, vai ser um prazer muito grande receber vocês aqui, tá bom? Vale destacar o tempo também, nesses 3 meses que a gente teve de treinamento, de empenho, né?
Sim, a gente viu o esforço do pastor Jonatas aí, dando esses De oração, uma treinamentos, igreja orando pela intercessão, cidade, né? a igreja Orando pela cidade, buscando, orando pelos nomes. Poxa, muito bacana. Assim, a gente vai ver esse mover de Deus muito grande aqui Vai. nesse final de semana. Estamos crendo, estamos crendo. Gente, hoje é um dia assim muito. É um divisor de água na história, né? O que nós celebramos hoje, porque hoje é celebrado o dia da Reforma Protestante. Né? O dia da Reforma Protestante, o dia em que alguém teve a coragem, né? Na verdade, movido de uma maneira sobrenatural pelo Espírito Santo, por causa de um texto. Né? Eu creio. Um texto, cara. O cara leu o texto, saltou os olhos dele, o justo viverá da fé. Coisa tremenda, né? E a partir disso aí, ele ter coragem de se levantar contra tudo aquilo que era vivido, pregado, ensinado pela religião e que não tinha um embasamento bíblico e poder resgatar isso através de uma grande reforma. Né? E o que é essa reforma para nós hoje? Nós temos aqui um teólogo, né? Sempre bom ouvir o teólogo. Teólogo nós 4 somos. Teólogos os 4 somos. Então, Você é o mestre. Pronto. É o homem do treinamento. Ele está ficando com esse estigma positivo, né? Um estigma Sim. positivo. É o cara que lê muito, que estuda muito, pesquisa muito. eu gosto de ler mesmo. Isso é bom. Mas, não, eu tava no último treinamento, eu até tava falando sobre a influência que a gente tem cultural, né? E é engraçado que a Reforma Protestante, ela é uma das datas mais emblemáticas na história, porque vai trazer uma nova forma de viver cristianismo depois que a Igreja Católica se corrompeu. Então, a igreja nasce em Jerusalém, chega a Roma, em Roma o Estado toma ela, né? Pelo Império, domina ela, de uma certa maneira, Constantino, enfim, não vou ficar com os pormenores, mas quando ela se desvia ali do centro da palavra de Deus, e por que dia 31 de outubro? Dia 31 de outubro de 1517, Lutero, que foi quem teve... O grande reforma. Tiveram vários reformadores. Né? Tem Calvino, tem Lutero, tem outros, mas o Lutero foi o cara, né? Ele foi muito emblemático exatamente por causa do dia 31 de outubro, em que ele vai pregar as 95 teses Na porta. da igreja de... Agora, esse nome é Wittenberg, ou alguma coisa assim. Mas a gente comemora no dia Eu acho 31 que eu já estive nessa igreja. na Alemanha. Eu acho que eu já estive lá. Na Alemanha. Eu tenho quase certeza que eu já passei por lá. E ele um alemão, Um monge católico, né? era padre, né? Ele era ativo na Igreja Católica, larga a batina para poder viver aquilo que ele tinha visto a partir da palavra de Deus. E aí acho importante a gente frisar os 5 pilares da reforma, né? Para. Só a Escritura, só a fé, só Cristo, só a graça e só a Deus glória. São os 5 pilares da reforma. Muito forte, cara. E Eu já preguei, eu já tive a oportunidade de pregar sobre esses pilares. eu lembro. Eu lembro. No dia da reforma, porque a igreja evangélica, eu falo que foi um prejuízo para a igreja evangélica quando ela se tornou igreja evangélica. Porque quando nós éramos igreja protestante, o nosso posicionamento, eu acho que era um posicionamento mais bíblico, mais radical. E eu acho isso extremamente positivo. Nós nascemos com essa identidade, né, de protestar contra tudo que é contrário às Escrituras, contrário à fé, contrário a Deus. Né? E a base da reforma é que trouxe essa identidade para nós, quem nós somos hoje. Né? Então, quando fala só Jesus, quando fala só graça, cada ponto desse aí, cara, Forte demais. é Muito forte, porque tira os argumentos, né? Porque o tal da religião é um negócio extremamente perverso. Como é que pode, né? Parece um negócio, as pessoas às vezes se orgulham de serem religiosas, né? Eu sou religioso, eu nasci num lar religioso. E foi justamente o segmento que Jesus mais criticou. Né? Os fariseus, Jesus não tinha dificuldade de conviver com uma prostituta, com uma mulher adúltera, com um cego, com um Zaqueu publicano, mas quando chegava perto dos religiosos, ele, usava termos extremamente fortes, né? Era raça de víbora, sepulcro caiado, fariseu, hipócrita, era muito duro o discurso, né? E que não é diferente hoje.
Não é diferente hoje, porque é muito fácil a gente transformar a fé em religião e as pessoas confundirem, né, achando que estão no caminho certo, por estarem no caminho da religião e às vezes estão fora do caminho da E fé. cai nessa armadilha porque viver uma vida religiosa é muito fácil. Muito. Agora, viver uma vida que agrade a Deus É um desafio. é o grande desafio. É o grande desafio. Eu me lembro que Comodismo, quando- né? Acho que é um comodismo que... É algo... Vai sendo cômodo você ser religioso do que você confrontar algo, até mesmo propriamente Dentro de dentro de você. você, né? O religioso, ele está eternamente sustentando uma imagem. Sustentando uma imagem. Que era, Enquanto- era o Perfeito. que os fariseus faziam, que Jesus Perfeito. falava. A hipocrisia gostava, é isso. E gostava de subir, de se apresentar nas praças, fazia orações bonitas, né, que usava as vestes com os seus filactérios, aquela coisa toda, né, e era tudo uma questão de aparência, mas o coração, que era o que Jesus batia muito, era longe, corrupto, né? era Sepulcaiado. É isso que eu ia falar. É a mais pesada, é o sepulcaiado. Por fora branquinho, mas por dentro podre, né? É muito duro. E essa é a realidade que assusta a gente, porque não é só... Às vezes a gente pensa em religiosidade. Eu vim de um lar muito católico, né? E a gente sabe que é uma religião muito forte, muito enraizada na cultura brasileira, mas não é um problema só dos católicos, dos ortodoxos, não. Isso tem hoje uma raiz dentro do meio evangélico muito forte. Muito. Principalmente, sem nenhuma crítica aqui negativa, mas é só mesmo um posicionamento, principalmente dentro das igrejas mais históricas, né, mais tradicionais, aquela coisa que às vezes muitos católicos no passado se gabavam, minha avó era católica, minha mãe católica, meu pai católico, eu nasci católico, vou viver católico, vou morrer católico. E hoje, às vezes, tem pessoas de igrejas evangélicas que se gabam da mesma forma. Eu sou assembleiano, eu sou batista, eu sou da Universal, e eu sou da CMA, porque eu sou da CMA, porque eu nasci na CMA. Quer dizer, mas e a experiência? O coração, né? Tá E a longe. experiência com Deus, né? A experiência com Deus, o que diferencia, né? Se alguém quer hoje, de repente, saber qual a diferença, então, apóstolo, de um religioso para um cristão verdadeiro. Se eu fosse resumir, resumiria na experiência. Né? Tem muita gente dentro das nossas igrejas que nunca teve uma experiência pessoal com Jesus, de um novo nascimento. Nunca teve. E o que a reforma trouxe, cara? A reforma trouxe isso, abrir os olhos para que a gente possa enxergar esse caminho, enxergar Jesus. É só Jesus. Não é a igreja, não é homem, é Jesus. É a fé, é a graça, não é mérito. Né? E se tudo que for feito não for para a glória dele, se tudo que a gente crê não tiver respaldo na palavra, é só a palavra, né? Não é discurso, é a nossa única regra de fé e prática. Gente, essa frase que eu ouço desde que eu me converti, há 35 anos que eu me converti, né? Nossa única regra de fé e prática. Hoje é uma das coisas mais difíceis no ministério, é você plantar essa verdade no coração da igreja, para que a igreja deixe de viver achismos, deixe de viver modismos gospel e viva aquilo que a palavra fala. Somente pelas Escrituras. Ou se deixar levar pela cultura do mundo mesmo. Que é muito comum, né? É. Até mesmo uma cultura que é muito hoje contaminada, né? Sim, muito. E a gente vê isso, por exemplo, fazendo um link aqui com outro assunto, que o que as pessoas lembram do dia 31 de outubro? Halloween. Elas lembram do Halloween, não lembra da Não reforma. leva da reforma. A reforma veio muito antes. Lógico. Muito antes. Teve um impacto positivo, grandioso. histórico. É histórico. Marcou nossa É história, né? histórico. Hoje Enquanto que o a gente fala Halloween sobre. é uma festividade totalmente maligna, focada em exaltar as trevas. Né? E a gente vê que isso vai além de simplesmente uma festa inocente. Teve o caso agora no Japão, Não, foi na Coreia do Sul. Coreia do Sul, Mais de 150 mortos e mais de 130 pessoas feridas, gravemente, algumas. numa festa de Halloween. E aí alguns vão falar, coincidência. Não, é a bruxa cobrando o sangue. Mas Os demônios, Mas eles cobram, né? Isso não é brincadeira, não. Eles cobram.
Se for feito um estudo, que com certeza já foi feito estudo nesse sentido, todos os anos, principalmente nas culturas que mais celebram esse tipo de festa, né? Porque isso está chegando no Brasil por causa de uma influência americana muito grande, os cursos de inglês e tudo mais, né? Mas o número de mortes trágicas nesse período, ele aumenta. Principalmente entre crianças, aumenta muito, né? E tragédias, de alguma forma. Por quê? Porque os demônios, eles cobram. Né? Eu estou sendo celebrado, eu quero o sangue para eu beber. Né? E tem gente que pensa que isso é brincadeira. Quero me alimentar. Né? É só cultural, é só uma festa. E o mais triste, talvez, a gente tivesse o argumento de dizer isso é uma cultura americana, não era para ter no Brasil. Mas você vê que essa coisa de forçar a aceitação dessa questão espiritual, exaltar o que é negativo, que no Brasil foi instaurado o dia do Saci Pererê só para justificar o brasileiro, que é uma cultura porque é folclórica brasileira, só para justificar a gente ter a festa de Halloween. Então bota o Saci lá, que é uma entidade demoníaca que fala sobre trapaça, que fala sobre toda essa índole negativa espiritual. Então, assim, eu só fiz a relação porque o mundo sempre vai tentar tirar de nós aquilo que tem valor real. A reforma protestante é aquilo que tem que estar nos inspirando a ter uma fé saudável, não religiosa, enquanto que a cultura do mundo vai tentar fazer com que a gente aceite o Halloween, a exaltação ao que é das trevas, ao que é maligno. E isso é uma grande batalha, isso é uma grande guerra cultural e espiritual. E é importante a gente frisar aqui, gente, que apesar de ser hoje uma prática muito arraigada à cultura americana, a festa de Halloween não nasceu nos Estados Unidos, né? Ela nasceu, se não me engano, foi Tem origens celtas. na Inglaterra, aquela região do Reino Unido. Grã-Bretanha, né? Isso. E os Estados Unidos foi colonizado por eles, então a cultura vai junto, né? E eles foram, de fato, os grandes divulgadores dessa cultura, dessa festa, e que nos assusta ainda mais, né? Porque olha que doideira, né? São os maiores divulgadores de Halloween hoje, possivelmente, e é o país mais protestante, onde mais o protestantismo cresceu, né? O grande avivamento da Rua Azul e tudo mais, viveram momentos tremendos, e essa disparidade, que loucura, né? Que loucura, como que as pessoas não conseguem discernir isso, né? Às vezes um país que foi tão instrumento de Deus e tão assim, alvo da graça, da bênção, da prosperidade de Deus, e o diabo conseguiu uma brecha, né, para poder divulgar uma festa tão maligna, tão perversa. E justamente no dia da grande reforma protestante. Né? E a reforma protestante, só eu acho que é um assunto que a gente fala o resto do dia, né? Fascinante. É muito legal a reforma, por quê? Porque a reforma protestante, ela não trouxe benefícios apenas para a igreja, né? Ela não trouxe benefício apenas para a igreja ou apenas para aqueles que aceitaram a reforma. A reforma protestante, ela foi um benefício para a sociedade, para o mundo em geral, né? Foi através da reforma que começou a alfabetização de pessoas de classe baixa, né? Porque até então, só quem tinha acesso à escola era a classe alta, eram os ricos. E né? O clero, né? Os padres. Só quem tinha acesso a uma Bíblia era o padre, era o clero. Que era em latim e não tinha na língua nativa, às vezes. Nativa, era só em latim. Aí, de repente, a reforma protestante vem e quebra essa barreira, né? Vem a necessidade das pessoas aprenderem a ler para poder ler a Bíblia, né? Vem a tradução da Bíblia para a língua da pessoa, para que a pessoa possa entender aquilo, e hoje o mundo inteiro, mesmo países árabes, países muçulmanos, ou seja lá qual for a religião, querendo ou não, aceitando ou não, foram beneficiados por causa da reforma protestante. O tal da graça de Deus é inexplicável, cara. É inexplicável. É inexplicável, né? Por causa da graça de Deus, através de uma atitude para glorificar a Deus, mesmo aqueles que não glorificam, que nem creem, eles são beneficiados, eles são tocados. Então a reforma protestante é um dia a ser celebrado com muita alegria, com a muita nos honra. Inspirar a sermos melhores para Deus, É verdade, de acordo com os pilares. É verdade. E resgatar
e resgatar esses valores que a gente percebe que estão se perdendo, assim, com o tempo. A Bíblia não falha, né, cara? A Bíblia não falha. A Bíblia diz que no final, que no fim dos tempos, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E é assustador. Para mim, é uma das coisas mais assustadoras, assim, no meio cristão, é o esfriamento do amor, é a indiferença, é a forma com que as pessoas tratam as outras e convivem, às vezes, com a dor do outro, com o sofrimento do outro, como se ele não tivesse nada com isso, que eu não estou nem aí para isso. Então, resgatando as nossas origens, né? Que se não for para viver para Deus, gente, se não for para a glória de Deus, não valeu a pena, cara. Né? Se não for para viver o que a Bíblia ensina, não vale a pena. Então, resgatar isso, a reforma protestante nos desperta. Né? Talvez tenha sido isso que Lutero tenha enxergado quando ele percebeu a cobrança das indulgências, no momento onde as pessoas iam se confessar, né, e tinha que pagar por tinha isso, que pagar perdão. por isso. E talvez tenha sido também uma forma dessa frieza entrar na religião. É verdade. Né? De alguma forma, era a pessoa que queria o perdão, reconhecendo que ela precisava de um perdão, e ela ter que pagar por isso. Eu acho que é até cruel, né? Você falar, não, pastor, eu queria confessar aqui. Não, tá bom, transfere, faz um pix de R$1.000 aí, tá tudo certo. Não, mas hoje é engraçado. E chegou no nível de cinismo tão grande que as pessoas que tinham posses, mais posses, e é essa a explicação por que tem igrejas, cidades do Brasil, que às vezes a terra toda é católica. Por quê? Porque isso foi conquistado nessa época, né? Porque pessoas que tinham muitas posses, e às vezes o cara já num cinismo religioso tão grande, e ele queria de repente trair a mulher, pular a cerca, pegar a mulher do vizinho, o que ele fazia? Antes ele já ia lá e já combinava com o bispo, eu vou dar aqui uma casa, vou dar pra aqui... compensar o pecado vou dar que eu vou praticar. Aquele sítio ali, vou dar aqui aquela vaca aqui, porque amanhã eu vou pegar a vaca do vizinho. Aí chegou nesse cinismo, né? Chegou nesse Se cinismo. vender a lasca da cruz de Jesus. Loucura, né? Não, chegou um cinismo. Mas é engraçado que hoje em dia isso se repete. Sim, sim. Alguns vendem a chave da porta do céu. Entendeu? A vassoura a água do rio, não sei das quantas. A vassoura que varre os pecados. A gente está brincando, mas para a gente ver que isso aconteceu há séculos atrás, mas se a gente não tomar cuidado, não tiver com os pilares nos protegendo, a gente corre o risco de viver isso hoje de novo. Não, então, e é uma coisa que eu já ouvi, e eu acho que a gente precisa comentar, porque a gente já ouviu, né, pregadores da internet falando, não, porque nós precisamos de uma nova reforma. Não, nós não precisamos de uma nova reforma. Nós precisamos resgatar os princípios da reforma que foi suficiente, né, que foi a nossa origem. Nós não precisamos de uma nova reforma. Nós precisamos lembrar da reforma que teve. Lembrar da reforma que teve que nos deu uma identidade. E resgatar essa identidade, né, que foi gerada na reforma. E nós precisamos entender essa identidade. Eu me lembro assim que eu me converti, eu conversando com um amigo, trabalhava comigo, e ele era religioso ao extremo. E um dia ele perguntou, e cara, qual a sua religião? Eu falei, eu sou evangélico. Ele, você é protestante, né? Aquilo eu não entendia. Na época, né, muitos anos atrás, eu falei assim, poxa, deve ser algo ruim ser protestante. Né? Eu não sabia. Eu estou protestando algo que eu nem sei. Eu estou convertido. Depois eu fui entender. E hoje eu tenho orgulho de ser protestante. Mas a igreja, de fato, não sabe disso. A igreja precisa entender, e como o senhor falou, ter essa identidade. Sou protestante, sim. E com orgulho. E com orgulho. Agora, protestante contra quê? Né? Contra o que nós protestamos? Contra tudo que fere justamente a base da reforma. Repete aí para nós a base da reforma. Os 5 pilares. 5 pilares. Só escritura. Só. Se tiver fora da Bíblia, querido, pula fora, é laço. Só fé, só a fé. Não tem... A Bíblia é muito clara, gente. Não é por obras, não é pelo que eu faço, é pela fé. Simples assim. Só Cristo. Sem Ele, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai, a não ser por mim. Eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou o pão da vida. Se não for Jesus, amado, não tem igreja, não tem religião, não tem pedigree, nada. Jesus, Ele é a salvação. Se fizer o apelo, a gente faz a colheita. Vamos lá, vamos embora. Agora, vamos lá. Só a graça. Gente, o que é graça?
Saber que o salário do pecado é a morte. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. O que é graça? É saber que eu mereço o inferno, mas a graça de Deus me permite ser alcançado pela salvação. Só Deus, Nunca mérito. Só Nunca. Deus a glória. E só a Deus a glória. Se a nossa vida, a Bíblia diz, nós fomos salvos para o louvor da sua glória. Se a nossa vida não glorifica a Deus, nossa vida está fora do propósito. Você pode conquistar tudo que você sonhar e planejar. Se você não glorifica a Deus com as suas conquistas, com a sua vida, com o seu testemunho, com a sua família, com os seus bens, sua vida está fora do propósito. É isso aí que é reforma. Né? E que todos nós possamos viver essa reforma. E o quinto, olhando. Foram Somente cinco. Deus. Ele falou, Somente falou, Deus a falou. glória. Valeu, Isso Silvio. aí. Gente, e o nosso último assunto, que eu acho que tem muito a ver com tudo que nós falamos até agora, que foi o resultado, né, ontem das eleições e um susto para alguns, surpresa para outros, e alguns querendo uma resposta, por quê, o que aconteceu e tudo mais. Eu acho que uma parte muito expressiva da população muito decepcionada e muito triste. Enfim, nós nunca pensamos que tinha uma parte tão grande que estaria celebrando hoje, né? Enfim, e vem assim uma pergunta e alguns questionamentos, né, alguns comentários até meio que debochados da turma do fraudário. Boa. No ano da maturidade, a turma do fraudário, né? Porque nós vamos falar sobre a turma do fraudário aqui, né? E muita gente querendo saber qual a nossa posição como igreja, né? Então, acho que é importante a gente tocar nesse assunto. Acho que tem muita gente se posicionando e eu acho que é uma obrigação nossa também a gente se posicionar. Eu vou falar primeiro a minha posição pessoal, né? A minha pessoal, depois a da igreja, porque eu sou um indivíduo, eu sou um cidadão que vota, que pensa, né? Que tem o direito de discordar, de se posicionar. Lógico, eu sou o cidadão, né? Então eu vou responder, principalmente aí a turma do fraudário. Quem é a turma do fraudário? A turma do fraudário é essa turma que está aí gritando viva Lula, mas não sabe nem o preço da cueca que usa, né? Não sabe nem o preço do absorvente que está aí na sua calcinha, né? Porque é a mamãe e papai que compra, você não sabe de nada, mas está querendo discutir política e querendo empurrar para os outros o que você pensa, né? Eu vou passar para você assim, um posicionamento baseado num dos maiores adversários do Bolsonaro, que foi a Globo. A Globo encomendou uma pesquisa, à véspera, né, das eleições, sobre qual o público onde o Lula mais cresce, ou mais cresceu, e qual era o público que o Bolsonaro mais crescia. E qual foi o resultado da pesquisa? Qual foi o resultado da pesquisa? Quanto mais baixa a escolaridade, mais o Lula tem votação. Quanto maior a escolaridade, mais o Bolsonaro tinha votação. Então aí já começa o porquê de tudo isso aí, né? Quanto mais ignorante, mais tendencioso a ser de esquerda. E quanto mais culto, quanto mais conhecedor da realidade, quanto mais informado, mais de direita, né? E uma coisa que, por mais que as pessoas possam, sei lá, fico ofendido se eu falar essas coisas e tal, mas é o que eu penso, cara. É o que eu penso. Para a pessoa votar ou ser esquerda hoje no Brasil, ou ela é burra, 2, ou ela é desonesta, 3, ou ela é cega espiritualmente. Se você avaliar todas as pessoas que estão de esquerda, você vai ver que se encaixam nisso aí. Tá certo? Por quê? Porque eu tenho pessoas próximas que você olha assim, poxa, mas fulano é inteligente, mas é tendencioso à corrupção. Se tiver uma oportunidade, vende o que não é para vender. Né? Começa aí. Não, mas fulano é íntegro. Mas você vai conversar com ela, você percebe que não é inteligente. Não, mas fulano é inteligente e é íntegro, mas é cego espiritualmente. E que esse é um grande problema, inclusive dentro do arraial cristão.
Pessoas espiritualmente cegas. Uma pessoa que você chega para ela assim, eu tive que ouvir isso, né? Rapaz, como é que você vota num cara que só da Petrobras foi devolvido 16 bilhões de reais que o cara roubou? Aí o cara responde para você assim, não, mas eu não acredito que ele roubou. Eu falei assim, como você não acredita? Se foi devolvido. Como é que a pessoa vai devolver se ela não roubou? Então, a única explicação é, poxa, o fulano é íntegro, o cara é honesto, você sabe que é honesto, paga as contas em dia, tem família direitinho, é um cara culto, inteligente, não é uma pessoa iletrada, né? Mas espiritualmente ele é cego. Esse é o público da esquerda no Brasil hoje. O que mais me assusta é que eu não pensava que fosse um número tão expressivo, que a proporção fosse tão grande. Né? Mas aí a descondenação do Lula não anula os depoimentos do Palocci. Não. As provas apresentadas. Não, O camarada fala, não, foram 300 mil, o Lula está sabendo. Todo mundo sabia, foi entregue numa mala. O outro estava lá com 51 milhões. 52 milhões do Gedel, que foi o responsável pela campanha dele na Bahia. Na Bahia, isso aí. 52 milhões dentro de um apartamento. Agora, que a gente pensa o seguinte, se devolveram 16 bi, imagino que não devolveram. Se acharam 52 milhões, imagino que não acharam. Exato. Porque nunca encontram tudo. Sempre é uma parcela muito menor do que foi roubado. Né? Aí você vai comentar, não, eu não acredito. É igual o corno que você mostra a foto da mulher agarrando outro cara e fala assim, não é minha mulher não, é a vizinha. Parecida. É parecida. É parecida. É a mesma roupa, a mesma cara, a mesma identidade. Comprou no mesmo lugar. Até a identidade, até o digital é a mesma, mas é outra. É mais ou menos por É aí. a irmã gêmea perdida. É muito complicado. Então essa é a minha posição, é o que eu penso, né? É o que eu penso e não me arrependo, hipótese alguma, eu vou continuar sendo de direita, vou continuar defendendo família, vou continuar defendendo a liberdade da igreja, vou continuar defendendo a minha liberdade de expressão, né? Até falando sobre essa questão da cegueira. Você chega para o cara, irmão, o cara é youtuber, o cara ganha dinheiro em rede social, ou coisa parecida. Aí você chega para o cara e fala, rapaz, você vai votar no cara que vai limitar a sua liberdade. O cara falou, ele falou. Aí ele vai e vota assim mesmo, não acredito. Então, essa cegueira. Então, esse é o meu posicionamento e vou continuar firme na minha fé, no meu propósito, enfim, é assim que eu penso. E muita gente, eu passei por isso quando eu perdi uma campanha para vereador, muita gente chegou, não, porque o senhor perdeu. Eu parei assim, um tempo para pensar assim, rapaz, eu não perdi, cara. Quem perdeu foi a minha cidade. A minha cidade perdeu de ter um vereador, como eu sabia que eu podia ser. Né? Então hoje, o Bolsonaro perdeu. Você está muito enganado, meu amigo. Bolsonaro não perdeu. Bolsonaro tem 2, 3 aposentadorias, quantas aposentadorias ele quiser. Quem perdeu foi o Brasil. O país perdeu. Né? Então é assim que eu penso. Agora eu queria falar como igreja, porque eu acho que é muito importante a gente falar como igreja. Né? Como igreja, principalmente para o pessoal do Fraudário de novo. Vocês hoje estão famosos aqui no nosso podcast, a turma do Fraudário. Presta atenção aí. Né? Porque quando você nem nascido era, né? Ou você, quando era nascido, que mamãe limpava o seu bumbum ainda, essa igreja aqui já orava pelas autoridades. Nós não precisamos aprender isso com você, não, porque nós já fazíamos. E se você um dia conheceu Jesus aqui entre nós, você já foi alvo da nossa oração. Né? Então, nós oramos pelas autoridades desde sempre. Sim. Nós oramos pelo Sarney, que você nem sabe quem é. Né? Nós oramos pelo Collor de Mello. Nós oramos pelo Fernando Henrique Cardoso, pelo Plano Cruzado. Nós oramos pelo Plano Real. Nós oramos pelo Lula. Nós oramos pelo Lula há 8 anos. Inclusive, uma das orações que nós mais fazíamos na época é: Senhor, traz à tona a corrupção. Porque a palavra do Senhor diz que não tem nada oculto, que não venha a ser revelado. Traz à tona. E Deus trouxe à tona. Nós oramos pela Dilma. Jesus. Entendeu? E era uma das coisas mais difíceis, porque eu viajo muito para o exterior, e às vezes eu chegava lá fora e a gente era alvo de deboche das pessoas.
Quando a gente chegava e falava assim, você é brasileiro, você é da onde? Eu sou brasileiro. O cara debochava da gente, porque é a presidente que queria ensacolar o vento, cara. Entendeu? E nós orávamos por essa doida. Nós orávamos por essa doida. Né? E essa turma do fraudário, que está aí criticando, queria saber quantas vezes você colocou o joelho no chão para orar pelo Bolsonaro. Né? Mas saiba que, se o Lula assumir a partir do dia 1º, essa igreja vai continuar orando, cumprindo com o papel dela, honrando as autoridades que são dignas de honra, né? E respeitando, acima de tudo, um processo democrático, ainda que eu não acredite nele. Porque eu não acredito nesse processo democrático, eu não acredito nas urnas, a nossa democracia é muito frágil. Uma democracia onde os poderes não se respeitam e não sabem os seus limites é uma democracia falsa, né? E muito frágil, muito perto assim, da falência. Né? E é o que a gente vive. Né? Mas nós vamos continuar como igreja aqui, orando, jejuando, buscando a Deus. Né? Torcendo pelo país. Torcendo pelo país sempre. Nós não somos esses retardados que ficavam torcendo para dar errado só para o Bolsonaro perder. Eu não sou doido, eu estou no avião. Se ele cai, eu caio junto. Então nós vamos torcer para dar certo, vamos orar e vamos voltar para um nível de guerra. Né? Que eu acho que a igreja baixou a guarda nesse sentido, porque nós tínhamos 14, 16 anos praticamente, né, de corrupção, aí vem 4 anos sem um indício de corrupção, nós baixamos a guarda, paramos de orar contra isso, aí vem o mesmo demônio agora para poder sentar no trono. Então vamos ter que orar de novo e guerrear de novo para que a corrupção, né, que podia ser extirpada dessa nação, não volte a reinar, né, porque a maior miséria dessa nação, cara, é o tal da corrupção, é uma miséria, né? E a igreja precisa se posicionar e saber da sua própria identidade. Lógico. Porque eu percebo, de ontem para cá, a igreja, de forma geral, os cristãos, né, os crentes falam assim, e agora? Eu cheguei no trabalho hoje e um crente, rapaz, já era. Eu falei, cara, para mim não. Não. Meu Deus continua sendo soberano. Inclusive, eu queria indicar para você um vídeo. Hoje eu ouvi, lógico, eu preciso ouvir o posicionamento de outros pastores, de outras pessoas. Eu queria aconselhar você a ouvir um vídeo do apóstolo René Terranova. Eu compartilhei ele lá, entendeu? Foi muito centrado na palavra dele e é a palavra que eu gostaria de repetir. Gente, e nós como igreja CMA, então, temos muita autoridade para falar isso, porque nós nunca dependemos do poder público, nunca dependemos de verba pública. Nós estamos fazendo aí um projeto de volta para casa, que a gente deu um relatório financeiro para você vai ficar escandalizado o quanto nós investimos nesse projeto e nunca pegamos um centavo de verba pública para nada. Nós não dependemos de verba pública. Nossa igreja é uma igreja, graças a Deus, que aprendeu qual é a sua fonte. Nós dependemos de Jesus. A igreja depende de Jesus. Não depende de Bolsonaro, não depende de Lula, não depende de governo, depende de Jesus. E nós vamos continuar dependendo de Jesus e vamos continuar cumprindo com o nosso papel. Nós temos uma mensagem para essa geração. E sabe o que eu percebo? O terreno é muito mais fértil do que a gente imaginava. Tem muito mais gente precisando voltar para casa do que eu imaginava. A colheita é maior. É muito maior do que eu imaginava. Porque para mim, né, porque a gente ouve tanta estatística, porque é um país cristão, eu não pensei que tivesse tantas pessoas sem Cristo, tantas pessoas precisando de Jesus, e a igreja vai continuar aqui, cumprindo com o seu papel, pregando o evangelho, anunciando as boas novas, enfim, orando pelas autoridades, seja não só em tempo de bonança, ou seja, na perseguição, sempre continuaremos expressando e reforçando que Jesus Cristo é o Senhor. E pregando a verdade, e vida acabou. que segue. É isso que nos move, né? Eu estava conversando até com o apóstolo mais cedo, a igreja nasceu debaixo do Império Romano, a igreja cresceu sempre debaixo de perseguição. Na bonança, ela cresce, aproveita a bênção e a graça, mas se o cenário mudar, ela cresce, continuamos crescendo e mais ainda, vamos embora. E se Deus tiver que endurecer o coração do presidente, como endureceu de Faraó, para que ele mande 10 pragas e liberte o povo, ele vai fazer, acabou. E nós vamos continuar sendo Deus. O propósito vai cumprir. Exatamente. E nós estamos aqui para
para fazer a nossa parte. Então fica aí a nossa palavra. Na verdade, eu trago até assim como desabafo pessoal, porque tem algumas pessoas que levam isso para o pessoal, né? E acabam querendo fazer algumas críticas para tentar nos atingir. Mas eu queria, sem querer desprezar você, com certeza você que falou mal de mim ou do meu posicionamento, você já se sentiu amado por mim em algum momento, já foi ovelha, né? E hoje, por algum motivo, está do outro lado, sabe que você continua sendo amado e tudo mais, né? Não muda nada, espero que você volte para casa, né? Você faz falta, sempre que eu te encontro eu te abraço e falo o quanto você faz falta, o quanto você é especial, né? Mas esse aqui vai o meu posicionamento para que você saiba que nós não negociamos princípios, isso é que nos fez chegar até aqui, né? E para mim uma das coisas inteligentes e sábias da vida é a gente olhar para pessoas que estão à nossa frente. Então, hoje, quando eu ouço, igual eu ouvi hoje o vídeo do Renê, o vídeo de outros pastores, né, essa sabedoria de você ouvir quem está à sua frente, né? Então, você que está aí, de repente, jogando pedra, coisa parecida, caminhe um pouco mais. De repente, um dia você chega onde nós chegamos, viu? Sem querer te desprezar, mas eu acho que nós estamos à sua frente. Então, nós temos mais para te ensinar do que aprender com você. E o dia que você tirar as fraldas e souber, pelo menos, limpar o traseiro, fica mais fácil para a gente sentar e conversar no mesmo nível. Tá que tá. Sem querer te ofender, mas isso aí, a vida que segue. Inspirado Vamos hoje. embora. E vamos embora. Vamos lá, gente. Deu uma hora, gente, de podcast. Falamos coisa pra caramba hoje. Falamos. Foi bom, foi bom. Falamos. Então vamos encerrar aí. Cada um dando o seu parecer, a sua palavra. Deram alguma sugestão dos nomes? Eu acho que o assunto final foi tão empolgante que só O pessoal ficou tão preso com os temas aqui que eu não vi. Cadê, ó? Teve aqui um que deu a ideia de 100 nomes. Poxa, podcast aí, nossa, esse aí. Não achei muito boa essa ideia aqui, não. Criatividade nas alturas. Mas, assim, o pessoal não deu muita sugestão, não. Mas eu espero que até o próximo episódio do podcast a gente já tenha alguma coisa em mente, né? Mas foi bom, foi bom. Vamos lá. Parecer do pastor Jet, depois pastor Davi, pastor Jonathan. Tem que começar pelos mais velhos, mas hoje... De novo, Mais velho, mais velho. Vamos Ministério, lá. Pelos mais velhos. Ministério. Quem acha que o pastor Luiz Otávio é mais velho? Levanta a mão. Todo mundo. Pastor Davi, começa com você, então roda assim. Vamos Tá lá. certo, queridos, que tempo maravilhoso, né? Assuntos, assim, essenciais para a nossa vida. E foi um tempo muito bom, um tempo de crescimento e que o pessoal do Fraudário aí realmente possa aprender com a gente e crescer, gente. É um tempo tão bom, né? Um tempo que, poxa, a gente pode estar crescendo, a gente pode estar junto em crescimento e a gente às vezes perde tempo falando dos outros, inventando coisas. Então, vamos para cima. Isso é um tempo maravilhoso de Deus para a nossa vida. Chegou o tempo da gente continuar a crescer, queridos. Vai vir o Lula e Deus vai continuar nos honrando, nos abençoando, nos fazendo crescer, sendo homens e mulheres de Deus. Vamos para cima. Amém? Deus abençoe vocês. Esse tempo precioso de Deus para a nossa vida. Muito bom. Bom, depois do ancião ter falado, bom estar aqui mais uma vez. Eu acho que o desejo do nosso coração, eu acho que é unânime aqui, que você seja abençoado. E através de uma conversa, um bate-papo, né? A gente tenta se organizar, mas a ideia é que seja espontâneo mesmo. O legal é isso, né? Mostrar um pouquinho do Boca Bendita. Tem que falar daquele projeto aqui pro pessoal, que você não quer falar. Você não quer falar do projeto lá da esquina. Tem um projeto aí... Vamos embora. Do empreendimento lá da O empreendimento lá da esquina. Mas vamos lá. Pode falar? Não sei nem quando eu tô lembrando o que Por favor, continue a palavra. Isaac já pescou. Já sabe. Mas vamos lá. Muito bom estar aqui. A intenção do nosso coração é que você seja abençoado. Mesmo no momento de descontração, que você possa ser edificado aí, você e sua família. Então, compartilhe aí. Próxima segunda, às 18 horas, tem mais. Eu tenho uma sugestão. Semana que vem, segunda-feira, o projeto acaba domingo. A gente pode fazer mais de 1 hora de podcast, hein? Porque 1 hora é curtinho demais. Dá vontade de falar mais tempo. Não, é verdade. Eu acho que tem mais algumas pessoas também que a gente podia estar convidando. Eu ia sugerir isso, de repente trazer a equipe. Outras pessoas que fizeram parte desse Olha, negócio. Eu tinha muita vontade de ver o pessoal que está aí atrás, aí, às vezes, sentado, a Kathleen, o pessoal da fotografia, legal. experiência de cada um também, poder vir compartilhar como é que foi. Vamos trocar os locais. Carol, os A locais. gente vai para Nós o vamos bastidor. os bastidores e vocês vêm pra cá. Vai ser legal. Vai ser legal. Tem um vai ser palhaço legal. aqui. Já tem palhaço. Mas eu sugiro ampliar o podcast aí para mais de 1 hora. Aí, vamos Quem lá, sabe? vamos pensar Vamos ver. nesse próximo semana.
Gente, muito bom. Pô, o Bolsonaro fez um de 22 horas, pô. Então, Aí, tá vendo? pronto aí. Poxa. Mas muito bom estar aqui. Feliz demais. Semana intensa. Esteja conectado, esteja ligado nas nossas redes sociais. Esteja aqui presente, participando de todas as movimentações. Você que faz parte dessa família e você que está aí nos vendo e não faz parte, venha de volta para casa. Venha estar conosco sexta, sábado e domingo, às 20 horas, sexta, sábado e domingo às 19. Amém. Muito bem, gente. Encerrando aí mais um podcast. Muito obrigado aí pela sua participação. Compartilhe o link aí, né, para que outras pessoas possam estar sendo alcançadas com tudo aquilo que foi conversado aí, se foi bênção para você. E com toda a sinceridade do meu coração, eu falei assim, até para um desabafo, não tem interesse nenhum de ofender você e ninguém, mas eu falei propositalmente para você entender que quando você usa determinadas palavras, o quanto você nos faz mal, o quanto você nos ofende. Né? E às vezes é muito fácil quando a gente libera a palavra para ofender os outros, mas quando vem contra nós, o mal que isso nos faz, viu? Então, só para você entender que não é tão fácil a gente ouvir determinadas críticas infundadas, viu? Mas saiba que continuo te amando e saiba que se a gente não se amar, não tem lugar no céu para nós, viu? Beijo no coração, te espero 19h30 aqui para o treinamento, uma noite especial e uma semana tremenda que nós teremos. Tudo de bom, graça e paz, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu!